Projeto de Lei do Senado número 116, 2017, complementar não terminativo. Regulamento, artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, para dispor sobre a perda do cargo público por insuficiente desempenho do servidor público estável. Autoria, senadora Maria do Carmo Alves. Relatoria, senador Lazia Martins. Relatório favorável ao projeto, dos termos do substitutivo que apresenta e contrário às emendas 1 a 12. Observações. Em 15 de 8 de 2017, foi realizada audiência pública destinada à instrução da matéria, conforme requerimento 72, de iniciativa do senador Lazia Martins, com a presença dos vários convidados que são aqui elencados. Em 12 de 9, foram apresentadas emendas 1 e 2 de autoria do senador Humberto Costa. Em 13 de 9, a presidência concedeu o vice aos senadores Antônio Valadares, Antônio Anastasia e Magno Malta nos termos regimentais. Em 22 de 9, foram apresentadas emendas 3 a 11 de autoria da senadora Vanessa Gagiotin. Em 26 de 9, apresentada a emenda 12 de autoria do senador Carlos Valadares. Em 27 de 9, apresentado o voto separado do senador Randolfo Rodrigues, contrário ao projeto. A matéria será analisada pelas comissões de Assuntos Sociais, de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Transparência, Governança, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor. Concedo a palavra ao senador Lazia Martins para proferir relatório sobre as emendas de número 3 a 12. Obrigado, presidente, senhores senadores e senadoras. Esse projeto já foi lido em sessão anterior. Ele é muito importante. Depois de 19 anos de espera para ação para regulamentar o artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição, a senadora Maria do Carmo teve a inspiração de apresentar o projeto, que gostei, fiz alterações, transformando num substitutivo. E antes de ler sucintamente, presidente e senhores senadores, as emendas propostas, eu quero lembrar que esse projeto busca qualificar o serviço público, prevendo a hipótese para a perda de cargo por insuficiência de desempenho. Numa época em que estamos revolucionando costumes e onde há insatisfações com a prestação de serviço público, admitimos as alternativas que são muito generosas para aqueles que correrão o risco de perder o cargo, com critérios muito fáceis, porque aqueles funcionários estáveis que não obtiverem, por exemplo, na avaliação anual, nota 10, nota 9, nota 8, nota 7, nota 6, nota 5, não tem com o que se preocupar. E aqueles que tiverem na avaliação nota 3 ou 4, eles terão 5 anos para se recuperar. Porque só na hipótese de durante 5 anos não obtiverem uma média acima de 4,9, entre 3 e 4,9, é que eles estarão sujeitos a um processo para perda de cargo, entre 3 e 4,9, durante 5 anos. E aqueles que tiverem, então, as notas ruins, como, por exemplo, até 2,9, se no primeiro ano de avaliação, né, não obtiverem acima de 2,9, eles terão mais um ano, então, acompanhados para se recuperar. E se no segundo ano, ainda assim, não conseguirem a nota acima de 2,9, aí sim vão se submeter à avaliação para demissão, para exoneração. Então vejam que com isto se é bastante concessivo à recuperação do funcionário estável, que até hoje não tem, salvo alguns estatutos localizados em alguns setores, é que tem hipótese para a situação de exoneração por faltas disciplinares. O nosso caso aqui é desempenho. Então, objetivamente, as emendas da senadora Vanessa Gagiotin, começa pela emenda 3, ela modifica o artigo 2º do substitutivo para determinar a avaliação periódica de desempenho
observando os princípios da legalidade, impessoalidade, eficiência e moralidade, bem como vedar que a avaliação seja empregada em outras finalidades, além daquelas de que trata o 41 da Constituição. De fato, não trata de outras modalidades e já estão previstos no substitutivo o respeito a esses princípios da legalidade, impessoalidade, eficiência, etc. Então, essa é a emenda número 3. A emenda número 4 modifica o artigo 3º do substitutivo, de modo a aumentar para 4 o número de membros da comissão avaliadora. Ora, 4 é número par. A proposta do substitutivo é uma comissão avaliadora de 3 pessoas. O chefe imediato, que era a proposta original da senadora Maria do Carmo, mas entendemos que sempre é um pouco temerário submeter apenas ao chefe imediato, porque poderá ser amigo ou poderá ser adversário ou inimigo. Então, se junta ao chefe imediato um colega de setor, de mesmo nível a ser sorteado, e mais um representante do setor de recursos humanos. Então, são 3 pessoas. Com relação a emenda número 5, altera o artigo 5º do substitutivo para dispor que no período avaliativo de 1 ano sejam feitas 2 avaliações semestrais. Ora, o projeto original da senadora Maria do Carmo era exatamente avaliações semestrais. O substitutivo propõe avaliação anual, porque semestral é um prazo muito curto, estaria com as comissões permanentemente avaliando nos respectivos departamentos e setores e com 1 ano dá mais tempo para o funcionário conhecer, se adaptar, melhorar no seu trabalho. Bom, com relação à emenda número 6, propõe a modificação dos artigos 8º e 10º do substitutivo para desmembrar os 2 fatores avaliativos fixos, que são produtividade e qualidade, apresentando outros critérios de fatores, de pressupostos. Então, discordamos desse item porque já foram muito bem discutidos com a consultoria, com a equipe, para chegar à conclusão de que esses princípios já são suficientes. São 2 fixos, que valem 25 pontos no máximo cada um, portanto, até 50%. E depois 12 fatores, senhor presidente, dos quais, para cada avaliado, se tira 5, conforme as características do trabalho daquele funcionário estável, né? Se propõe 12, para cada avaliado se tirar 5. Com relação à emenda número 7, promove mudança no artigo 11 para inserir nova faixa de pontuação na avaliação de cada fator. Ora, aí, se abrirmos isso, cada um vai apresentar notas diferentes. Nós adotamos o seguinte: nota 8, 9 e 10 significa S, superação. Nota 6 e 7 é atendimento. Agora, nota 3, 4 e 5, atendimento parcial. E nota 0 a 2,9 é insuficiente. Então, a proposta da senadora Graziotin é criar inúmeras outras alternativas, o que torna muito complexo o processo. A emenda número 7 promove mudança no artigo 11, esse eu já li. Vamos para a emenda número 8, insere parágrafo no artigo 15 para prever como requisito a realização das avaliações de desempenho que chefias imediatas e membros da comissão de avaliação sejam submetidos a treinamento prévio específico que os habilite ao cumprimento dessas atribuições. Ora, quanto à chefia imediata, se não for capaz de realizar a avaliação de desempenho dos seus subordinados, é o caso de questionar a sua própria capacidade para exercer o cargo de chefia. Então, o nosso critério é de que esta composição de avaliação é a mais adequada, porque se adotarmos várias sugestões, tornaremos a proposta infindável.
A emenda número 9 acrescenta novo artigo ao substitutivo para determinar que a perda de cargo, no caso de insuficiência de desempenho apurada no processo avaliativo, dependa da instauração de processo administrativo específico e o servidor com desempenho considerado insuficiente seja submetido a nova avaliação após participar de treinamento em escola de governo. Ora, é uma situação que também torna praticamente ineficaz o projeto, porque nós já estamos propondo as alternativas de recuperação, ou com o segundo ano para se recuperar, ou a hipótese de 5 anos para aqueles que não conseguirem galgar uma nota acima de 4,9. O substitutivo número 10 modifica o artigo 22 para permitir que no julgamento do recurso, os órgãos de recursos humanos decidam por não exonerar o servidor se comprovada a incidência de fatores exógenos e afeta negativamente o desempenho do servidor, entre os quais rotatividade de chefias, descontinuidade administrativa, baixo desempenho institucional, precariedade da oferta de meios e instrumentos, ausência de perspectiva profissional, inexistência ou insuficiência de estímulos pecuniários. Ora, esses chamados fatores exógenos, arrolados na emenda, são inidôneos como motivo para afastar a exoneração por insuficiência de desempenho. A rotatividade de chefia não modifica em nada a avaliação que será feita por uma comissão. As ocorrências levadas em conta pela comissão terão sido registradas durante o período avaliativo pela chefia imediata com base em critérios objetivos fixados na fase do planejamento. A emenda, a última, aliás, antes da última, quanto à hipótese da ausência de perspectiva profissional e a insuficiência de estímulos pecuniários, considerá-las circunstâncias impeditivas de exoneração do servidor com desempenho insatisfatório, sem meias palavras, seguir uma lógica injustificável de que se o servidor não tem perspectiva de ascensão profissional ou recebe remuneração por ele considerada insuficiente, estaria autorizado a apresentar desempenho insuficiente no cargo? É evidente que não. Por fim, a emenda número 11 altera o artigo 22 do substitutivo para prever que a atribuição reiterada de conceitos insatisfatórios ao servidor não conduzirá necessariamente à exoneração, mas apenas à possibilidade que a administração o exonere. A emenda número 11 é excessivamente beneficente, aliás, generosa, porque a rigor propõe que não se demita nunca, sempre concedendo novas oportunidades. Quanto à situação dos servidores com insuficiência de desempenho relacionada a problemas de saúde ou psicossociais, entende-se que ser possível a exoneração na hipótese da eventual falta de colaboração do servidor não ser decorrente exclusivamente de tais problemas, seja do fato de a insuficiência de desempenho estar associada a problemas de saúde ou psicossociais, não decorre necessariamente que ela seja impeditiva da colaboração do servidor. Cada caso concreto será examinado à luz de suas peculiaridades. O substitutivo deve ser mantido também nesse ponto. Então, senhor presidente, senhores senadores, ante o exposto e rejeitando todas estas emendas apresentadas, reafirmo o voto já proferido na reunião desta comissão, realizada no dia 13 de setembro, no sentido da aprovação do PLS número 116 de 2017, complementar de forma do substitutivo então apresentado.